Fala pessoal, muito boa noite pra vocês. Bom, hoje a gente tá trazendo um vídeo, tá pessoal? Um vídeo muito top mesmo, cheio de conhecimento, cheio de coisa boa pra vocês. Que é referente, tá pessoal, ao livro de metodologias do ensino da matemática na educação infantil. Dessa feita, a gente vai falar um pouco mais, tá pessoal? Sobre o capítulo número 5, onde fala sobre jogos no ensino e na aprendizagem da matemática na educação infantil. Então, eu espero que você não perca o raciocínio do vídeo. O vídeo tá muito top mesmo. O livro também é muito top, é o maior barato. Então, acompanhe comigo sem mais enrolações, sem mais delongas. Vamos para o vídeo. Bom, pessoal, esse texto, tá? Ele relata algumas análises e reflexões, tá, pessoal? Decorrente de uma pesquisa bibliográfica que buscou investigar os jogos como metodologias do ensino de matemática. Esse estudo, tá, pessoal? Ele foi norteado pela busca da seguinte resposta, ou melhor, da seguinte indagação: como fazer o uso de jogos na educação infantil de modo a favorecer o ensino de matemática. E aí, pessoal, uma coisa que é muito notória, todo mundo sabe muito bem disso, é que a criança, ela por si própria, ela aprende mais brincando. Mas aí vocês já pararam para se perguntar por que ela aprende mais brincando? Pois é, pessoal, é uma coisa que as crianças gostam muito de fazer, é brincar. E a partir do momento que você ensina a criança através de uma brincadeira, as coisas fluem melhor. O raciocínio da criança, a mente da criança, ela abre mais, ela vira uma mente mais fértil e ela consegue, tá, pessoal, absorver o que você está passando através daquela brincadeira. Bom, se a gente for pesquisar na internet e outras coisas, a gente vai perceber também que alguns dos professores, tá, usam isso sim como metodologia na sua aula. Coloca brinquedos, coloca coisas que distraiam a criança, mas que em si, tá, pessoal, esteja ali o intuito de ensinar e fazer com que a criança aprenda. Bom, pessoal, o estudo dos jogos com metodologias do ensino da matemática, tá, na pré-escola, se justifica tendo em vista que a faixa etária que corresponde a esse nível de ensino é do 4º ao 5º ano. De acordo com a teoria da psicogenética de Jean Piaget, tá, apresenta uma inteligência prática ainda muito ligada aos sentidos. O pensamento está preso naquilo que pode ser visto e também tocado e ouvido. Conhecer, aplicar, agir sobre os objetos e eventos em meio à interação social. Bom, os jogos, tá, pessoal, pela sua natureza lúdica, prazerosa e social, mobiliza naturalmente o interesse da criança. Assim pode ser utilizado como estratégia pedagógica para trabalhar o conhecimento lógico matemático. Bom, pois é, pessoal, o assunto tá interessante, mas não sai daí, tá? Que ainda tem muita coisa que vai ser falado aqui nesse vídeo. Bom, e vai ser falado, tá, assuntos muito importantes, assuntos esses como a teoria, tá, psicogenética de desenvolvimento. Vamos falar também sobre o conteúdo, tá, pessoal, programático para a educação infantil. Vamos falar sobre jogos e aprendizagem de noções matemáticas, tá, pessoal? Também vamos falar sobre jogos para a estimulação lógica matemática. E, por fim, as nossas considerações finais. Então, se liga que ainda tem muita coisa boa para a gente aprender. Piaget, os conhecimentos derivam de ação, ou seja, o conhecimento é sempre uma construção ou uma transformação sobre o real para o adaptamento do sujeito naquele determinado ambiente. Por isso ele afirma que a criança, em seus primeiros anos de vida, ela tem uma inteligência pessoal eminentemente prática, e que gradativamente vai se tornando mais abstrata
Então é isso. Fases do estágio do desenvolvimento infantil. Vamos conhecer cada uma dessas fases. Piaget afirma que todas as pessoas passam por 4 estágios de desenvolvimento cognitivo. São eles: a primeira fase é a sensório-motor, que vai do 0 aos 2 anos de idade. A segunda fase é a pré-operatório, que é dos 2 aos 7 anos de idade. A terceira fase é a operacional concreta, que vai dos 7 aos 12 anos de idade. E a quarta fase é a operacional formal, que é a partir dos 12 anos. E em cada um desses estágios, o pensamento se organiza de uma maneira específica. Segundo Piaget, não é possível pular estágios nem retroceder. Todas as pessoas passam por cada um desses estágios na mesma sequência. Boa noite, pessoal. Hoje vamos adentrar no tema conteúdo programático para a educação infantil. A representação de quantidade, ou seja, que é o nome e a escrita dos numerais, como classificar as cores, os tamanhos, as formas, os pesos, as espessuras, as texturas, as larguras. Elas fazem parte do conhecimento social e não do conhecimento lógico-matemático. O RCNEI, que é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, aponta como objetivo específico para a educação pré-escolar, de 4 a 5 anos, reconhecer e valorizar os números, as operações numéricas, as contagens orais e as noções espaciais como as ferramentas necessárias no seu cotidiano. Então, dessa forma, o RCNEI apresenta os conteúdos organizados em 3 blocos, sendo eles como no primeiro bloco temos números e sistemas de numeração, a utilização de contagem oral, as brincadeiras, em outras, utilização de noção de cálculo com apoio dos dedos, lápis e papel e outros materiais, o cálculo mental, cálculo estimativo, comunicação de quantidade, utilização de linguagem oral, anotação numérica e registros não convencionais, identificação de posição de um objeto ou de um número numa série, explicitando a noção de sucessor e antecessor, identificação de números nos diferentes contextos que se encontram e a comparação de escritas numéricas, identificando algumas irregularidades, trabalhar as noções de nenhum, muito, pouco, um único, menos mesma ou menos, de quantidade, igual de se é diferente, ou um par, ou ímpar, se é uma dúzia ou meia dúzia. E no segundo bloco temos grandezas e medidas. Em sua exploração, se de diferentes procedimentos de medidas para comparar as grandezas, como por exemplo, o comprimento, a extensão, a área, o peso, a massa, volume, tempo e dinheiro. E as introduções de medida pela utilização de unidades convencionais, que é a balança e a régua, e as não convencionais, que são os passos, os palmos e o barbante. E a marcação de tempo se dá por meio de calendários e relógio, né? Que no calendário, no caso, temos dias da semana, os meses, o ano. E também podemos utilizar também os pontos de referência, como por exemplo, se agora é noite, se é amanhã, ou se é dia, se é agora ou depois, ou antes, ou depois, ou entre. E experiência com dinheiro, como a identificação de cédulas do centavo, por exemplo, fazendo trocas e fazendo trocos. E também trabalhar as noções de inteiro, meio, comprido, curto, se é do mesmo tamanho, se é grande ou pequeno, se é maior ou menor.
e também de ordem, se é mais alto, se é mais baixo. E no terceiro bloco, temos o espaço e forma. A explicitação ou representação de posições de pessoas e objetos. Se ele está à frente ou atrás, se ele está ao lado, se está em cima ou embaixo, se está à minha esquerda, se está à minha direita. E exploração de identificação de propriedades geométricas, de objetos e de figuras. Representações bidimensionais, tridimensionais e de objetos. Identificação de pontos de referência, para situar-se e deslocar-se no espaço. E a descrição e representação de pequenos percursos e trajetos. E com isso eu encerro minha fala. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Bruna. Eu vou falar um pouco sobre os jogos para a estimulação lógica matemática. Qual a importância dos jogos na educação? Bom, a importância dos jogos na educação é que os jogos eles vão proporcionar proporcionam para que o aluno ele venha induzir o seu raciocínio, a sua reflexão e, consequentemente, a construção do seu conhecimento. Ou seja, além disso, ele vai promover a construção, né, do conhecimento cognitivo, físico, social e psicomotor do aluno, onde vai levar esse aluno a memorizar mais facilmente o assunto abordado em sala de aula. Alguns dos jogos que podem ser praticados em sala de aula são os jogos de adição, da matemática, jogos de amarelinha, jogos do palitinho, jogo da memória, jogo do par ou ímpar, jogo do boliche, entre outros. Bom, eu vou falar para vocês sobre um pouco do jogo do boliche. O jogo do boliche, de acordo com os estudos, eles vão fazer com que as crianças percebam que são capazes de aprender e vai proporcionar o aprendizado da relação entre número e numeral. Número-numeral. Bem como as operações matemáticas, noção de espaços e sua coordenação motora. E seu raciocínio lógico, concentração, trabalho em grupo e também como a ética. Vamos falar um pouco sobre o jogo da argola. O que é o jogo da argola? O jogo da argola ele é um jogo muito divertido, onde é uma brincadeira que ela estimula a coordenação motora do aluno, a atenção, a destreza e a habilidade. Ou seja, numa competição saudável, o jogador ele deve arremessar as argolas tentando acertar, né, o alvo. O jogo da argola ele desenvolve a percepção visomotora e vai auxiliar a criança a identificar cores, bem como a relação de número e quantidade, classificando e correspondendo. Boa noite, turma. Chegamos agora às considerações finais do nosso vídeo. E eu vou tentar fazer uma síntese do que foi apresentado até agora, para a gente tentar amarrar aí alguns conceitos. Como já foi dito pela nossa equipe, a gente falou sobre o capítulo 5 do livro com o tema Jogos no ensino e na aprendizagem da matemática na educação infantil. E a gente tem como foco a problemática, a busca da resposta à pergunta: como fazer o uso de jogos na educação infantil de modo a favorecer aí o ensino da matemática. Quando a gente fala assim em usar jogos e brincadeiras como ferramentas para uma metodologia mais lúdica, a gente não pode apenas selecionar e aplicar esses jogos e ferramentas de uma forma aleatória. Para que ela se configure aí como suporte pedagógico, é preciso ter claramente definido o que se pretende, né, com ele. Caso contrário, a ação não se converterá em conhecimento, seria apenas um jogo como qualquer outro. E que, como já foi dito aqui, a gente pode evidenciar alguns pontos muito importantes para que isso não aconteça. Um deles seria a diferença entre o conhecimento lógico-matemático e o conhecimento social. Um exemplo de conhecimento social aí seria o acordo social, que diz que as quantidades
Os valores serão registrados através de símbolos previamente definidos, que são os numerais aí que a gente conhece, 1, 2, 3 e assim por diante. O 1, 2 e o 3, eles são apenas símbolos, como qualquer outro, mas a gente sabe que eles representam valores. O 3 representa 3 unidades, esse seria aí o conhecimento comum social. Já o pensamento matemático trabalha na perspectiva do raciocínio lógico, quando a gente usa a nossa cabeça para resolver algum problema. Mas, poxa, Wesley, eu ainda não estou entendendo. Para que vocês visualizem melhor aí esses conceitos, vou pedir que vocês imaginem uma situação. Vamos lá. Uma professora do jardim de infância escreveu no quadro de 1 a 10 e pediu que seus alunos copiassem esses números em extenso no caderno. Não precisa responder, tá, gente? Apenas reflitam. No ver de vocês, essa professora estaria trabalhando aí o raciocínio lógico da matemática? Vou dar 5 segundos para vocês pensarem. Não, viu, gente? É um engano muito comum a gente pensar que essas atividades tradicionais, como o treino de algoritmos isolados, repetição, memorização da sequência numérica, ou colorir e fazer colagem dos numerais numa folha, trabalhem esses conceitos matemáticos. Elas não trabalham, gente. Elas privilegiam sim o ensino, né? Principalmente aí nas séries iniciais, onde a criança está começando a aprender o que são os números, na questão de registro de quantidade, mas para que seja aí trabalhado o conhecimento lógico-matemático, só se desenvolve quando a criança age tanto mentalmente quanto fisicamente sobre a atividade, né? Se vocês entenderem esses conceitos aí, certamente poderão se utilizar dessa metodologia de ensino sem se preocupar. E com isso a gente encerra o nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção, viu, galera?